O líder do governo na Câmara, José Guimarães, disse que a decisão do Copom é um tapa na cara de Fernando Haddad, que o programa de governo que venceu nas urnas precisa ser implementado e que essa orientação deveria ser seguida pelo Banco Central. O petista ainda pediu que Campos Neto compareça ao Congresso para debater política monetária e justificou que a medida não inviabiliza o voto no novo arcabouço fiscal, que deve ser apresentado depois da viagem do presidente Lula à China. Inclusive, o novo arcabouço fiscal só deve ficar mesmo para o comecinho do mês de abril. Bom, e toda essa pressão, pública de Lula, dos aliados todos ali, tem levantado, inclusive, a possibilidade do governo pedir formalmente a saída de Campos Neto. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, pediu já publicamente a demissão, então, do presidente do Banco Central. Para isso, lembrando, é necessário que o Conselho Monetário Nacional proponha a Lula a exoneração e, em seguida, então, caberia ao Senado, numa votação secreta, decidir se mantém ou não, o presidente aí do Banco Central. Lembrando que seria necessário o apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores para, em caso de uma votação de retirada, então, do presidente do Banco Central. Os aliados acreditam que o governo não tem esta aderência toda no Senado, inclusive, até o próprio Pacheco ontem já sinalizou que não teria ali, este número do qual o governo quer, forçar aí para essa demissão do Roberto Campos Neto. Algumas manobras nesse sentido seriam muito arriscadas, inclusive porque poderiam acabar fortalecendo o Campos Neto. Até alguns aliados do próprio presidente Lula, em manifestações ali, fontes, acabam trazendo informações que eles acreditam que possa ser um tiro no pé até essa manobra e essa pressão pela saída do Roberto Campos Neto, que pode acabar fortalecendo ainda a imagem dele por conta da autonomia da autoridade monetária, que foi aprovada no Congresso em 2021. O atual chefe aí do Banco Central, ele tem mandato até 2024, até o ano que vem. É uma situação bem delicada, viu, Felipe? Porque aliados do governo em si, algumas, a alta cúpula faz essa crítica, esse pedido. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, Lindenberg Faria, ontem também falou bastante sobre isso, na tentativa de colocar essa pauta, conseguir levar essa pauta adiante até o Senado aprovar, mas alguns aliados realmente do próprio presidente acreditam aí que o governo não vai ter essa aderência toda no Senado e que isso pode ser ruim para a imagem, perder aí essa queda de braço. A gente já falou bastante sobre aqui, deste assunto. Roberto Campos Neto está sendo aí o grande bode expiatório, Na verdade, o interesse do próprio governo é jogar no colo de alguém aí a responsabilidade pelo não crescimento que o Brasil deve ter este ano, que para não cair no colo do presidente, tem usado Roberto Campos Neto como esse bode expiatório. Pois é, o discurso está preparado, Paula. Se o Brasil não crescer, possivelmente o discurso vai ser não cresceu porque o juro está muito alto. Roberto Campos Neto não tomou as decisões necessárias para baixar os juros, estimular o crédito, estimular o crescimento da economia, estimular a geração de emprego. Se o Brasil crescer, o discurso vai ser crescemos apesar de Campos Neto estar jogando contra. Então, basicamente, o que a gente vê nesse começo de ano, esse começo de novo governo, é procurar apontar o dedo para o presidente do Banco Central, que acaba não tomando decisão sozinho. A gente sabe que existe um colegiado, existem diretores ali que votam a favor ou não da manutenção da taxa de juros, mas personificaram a situação dos juros em Roberto Campos Neto, e o discurso é esse: crescemos apesar de Campos Neto ou não crescemos por causa de Campos Neto. E é importante essa questão que você salientou, Paula, sobre a aderência do governo no Senado para poder fazer qualquer tipo de movimento de demissão de Campos Neto, porque o que acontece? O governo, segundo a avaliação, claro, do próprio Pacheco, do próprio Lira, que tem a articulação de todas as casas ali nas mãos, o governo não tem maioria para votar nenhum tipo de proposta nesse momento, sem nenhum tipo de articulação, sem nenhum tipo de conversa, sem nenhum tipo de acordo com a oposição. Então, colocar uma pauta importante e complexa e, além de tudo, controversa, como é a demissão do presidente do Banco Central, sem ter uma maioria acachapante,
seria depor contra o próprio governo, porque se não passa, possivelmente o discurso vai ser: o governo não tem força, o governo começa começa até o mandato, no primeiro ano logo de mandato, já perdendo uma votação importante, já perdendo credibilidade dentro das casas, e aí a votação de arcabouço fiscal, que é muito importante não só para o governo, mas como para o crescimento do Brasil, a reforma tributária, que já está sendo discutida aí pelo Bernard Api, toda essa comissão, que é muito importante para o Brasil, possivelmente vai perder força no Congresso, justamente porque a oposição vai muito para cima do governo, falando que não tem a maioria, e outras pautas. Até mesmo você estava comentando essa questão das MPs que estão caducando aí, precisam ser tiradas da frente para o ano legislativo começar a andar de vez. Enfim, vai trancar de tal forma o poder legislativo e vai diminuir a capacidade de articulação do poder executivo, né, do governo federal, de tal maneira que pode causar impactos irreversíveis no primeiro ano de mandato. Geralmente esses entraves acabam sendo um pouco mais para frente, porque no primeiro ano... Tem a lua de mel, né? A lua de mel do executivo com o legislativo, aproveitam para passar várias pautas, várias reformas logo no primeiro ano. Então é uma situação bastante complicada e delicada no momento que a gente está passando, viu, Paulo? Inclusive, Felipe, na avaliação de muitos analistas, né, que a gente tem conversado, até o próprio, que está sempre aqui com a gente, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, até vi aqui um comentário dele, quanto essas declarações, na verdade, do presidente Lula e também, né, de outros integrantes do governo, eles só aumentam este ruído e só afasta a possibilidade do corte de juros, né? Porque vai trazendo aí, né, uma grande preocupação, principalmente em relação a este cenário que já está difícil. Parece que o governo, né, quer deixar muito ancorado aí no Banco Central esse desempenho ruim da atividade econômica aí ao longo do ano. Pelo menos esta tem sido a visão de grandes analistas, estrategistas como o próprio Gustavo Cruz, que está sempre aqui com a gente, traz essa visão também, né? Quanto mais a gente vê essas críticas em relação ao Campos Neto, à independência, a questão dos juros, a curva longa ela é impactada não pela Selic, mas por conta dos ruídos, né, políticos, que acabam, de certa forma, então, trazendo mais insegurança em relação a isso. E outra, né? O governo também não fez o dever de casa, ainda não apresentou este arcabouço fiscal, ainda não apresentou um plano econômico que pudesse tranquilizar, principalmente o mercado, né, sobre esta âncora, né, dos gastos públicos, que hoje a gente vê um governo expansionista, aumentando cada vez mais gastos. E aí a gente sabe que o mercado ele quer saber, né, como que será paga a conta. Cadê a âncora fiscal? Foi adiado? Vamos aguardar qual vai ser aí o texto. A própria ministra Simone Tebet disse que acredita que depois do arcabouço fiscal teria uma sinalização para Roberto Campos Neto poder começar a pensar em abaixar os juros, né, o patamar de juros. Pois é, todo mundo fala que tem espaço, né, Paula? Os próprios comentaristas aqui, eu converso todo dia com o Gani e com o Cabral, eles são enfáticos ao dizer que não elevariam para esse patamar, mas já que chegou nos 13,75, tem que ficar lá porque não tem condição econômica e fiscal para poder baixar nesse momento. Eles até falam assim, eu não levaria a 2 durante a pandemia, porque é um patamar muito baixo para o histórico brasileiro, para o cenário econômico brasileiro, e também não elevaria a 13,75, deixaria perto de uns 12% ali. Mas já que levou, não dá para baixar só por causa de pressões do governo. Até porque a gente vai falar do IPCA daqui a pouco e o IPCA continuou ali. Deu uma desaceleração do mês de fevereiro, mas continua em alta. Pois é, esse IPCA 15, né, mostrando que a inflação segue resiliente, assim como o próprio IPCA cheio que a gente trouxe na última semana, na verdade há 2 semanas, o patamar cheio, né, o IPCA cheio acabou mostrando essa inflação de serviços aí bastante acelerada.